Gente, que delícia! Olha só, abre isso aí para ver o lugar que eu estou. Eu amo plantas. Quem me conhece, quem já foi na minha casa, sabe que eu não tenho 1 centímetro de terra na minha casa, no chão. Porém, apesar de todo o pavimento que tem nos espaços em casa, a coisa que eu mais tenho em casa é planta. Eu tenho muita planta. Que delícia! Eu tenho árvores frutíferas em vasos grandes. Ótimo! Né? Amoreira, pitangueira, jabuticabeira nunca deu, né? Porque um dia ela volta aqui. Mas só pra ensinar. Mas ela dá, viu? Ela dá. Então, ele falou pra mim, quando ele me vendeu, ele falou assim, não, isso aqui vai dar, né? Mas nunca deu. Mas o legal é isso, a gente não acorda mais feliz? Sem dúvida. A casa não amanhece diferente? Sem dúvida. Acho que isso foi, inclusive, uma grande transformação que todo mundo conseguiu perceber na pandemia, né? Porque o mercado de paisagismo, as plantas em si, começaram a ser super mais vendidas durante a pandemia, porque o pessoal começou a ficar muito dentro de casa. E aí as pessoas foram atrás de plantinhas. A planta virou o novo pet, na verdade, né? E aí as pessoas começaram a ter e colecionar plantas. A gente trouxe aqui algumas especiais para vocês conhecerem e explicar um pouquinho como cuidar nessa época. E eu vou aproveitar para mandar um beijo, porque as minhas vizinhas mandam plantas para mim. E a Marina, né? A Marina principalmente, ela manda, ai Rita, olha esse vaso aqui. Ai, então para você. Ai, gente, e cada vez vai chegando mais. Eu vou só aumentando a família. Mas nós estamos num período, e eu vou aproveitar a dica para as minhas plantas também, já que eu tenho bastante, porque nós estamos num período de outono, logo entra o inverno, ou seja, dias mais frios, e aí as plantinhas precisam de cuidado, não é, Renata? Exato. A Renata é paisagista e vai dar as dicas pra gente. Exato. Bom, primeiro que assim, a gente vem saindo de uma época que era o verão, né, e a gente começa o outono, logo depois o inverno, e a gente passou recentemente por uma fase muito fria, uma fase até de geada. E foi uma fase que as plantas sentiram um pouco mais. Nessa fase especificamente que a gente quase chegou a ter geada e tivemos geadas em alguns locais, os cuidados são ainda maiores, né? Mas geralmente no outono e inverno as plantas precisam de menos água, né? Porque a gente fica mais frio e elas então trocam menos, transpiram menos. E aí a gente precisa tomar esse cuidado para regar um pouco menos, senão elas podem se afogar e aí as raízes também apodrecem. E aí é um período bom também para poder podar algumas espécies. E aí eu até trouxe aqui algumas amostras de uma poda que eu fiz na minha casa, de uma árvore da felicidade. Ela estava super grande, super bonita. E todo mundo me pedia a muda delas. Então ela chegou num ponto que estava tão grande que eu peguei e cortei, né? E aí eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, porque a gente começa a juntar aqui várias mudas dessa poda que foi feita. Cada uma destas é uma muda. Cada uma dessas pode virar uma muda, pode exatamente. Virar uma muda. Exatamente. Então, a minha árvore da felicidade, ela estava tão grande que eu tirei várias mudas dela, e aí a gente passa por um processo agora, porque se você for ver, ela tá bonita, ela tá verde, não teria muito por que podar. Mas eu podei porque eu queria trabalhar o tamanho dela. Fiz a poda e aí a gente pega cada uma dessas mudas e coloca ela dentro de um vaso ou um copo com água, para que elas possam criar novas raízes. Esse período, né, do desenvolvimento da raiz, às vezes, né, depende do tipo da planta. A minha árvore da felicidade, ela em 15 dias já começou a aparecer raiz nova. Quando começa a aparecer as raizinhas, já é hora de plantar? Aí eu deixei ela desenvolver um pouquinho mais, entendi. Ela ficou com cerca de uns 5, 10 centímetros, e aí a gente passa ela pra terra, para ela poder crescer e desenvolver. E acho que é por isso que você ganha tanta plantinha também, porque as pessoas podem fazer as mudas e você vai ganhando as amostrinhas das outras plantas. É uma delícia. Né? Suculenta, então, meu Deus, eu não sei o que fazer com tantas suculentas. Porque as folhinhas vão caindo, eu vou jogando na terra, que ele vai brotando mais. A gente consegue fazer um berçário de suculentas, né? Ela brota muito fácil e ela precisa, assim, de cuidados basiquíssimos, né? Um pouquinho de água, algumas vezes, assim, pelo menos... Duas na semana, mais ou menos? Menos até. Acho que uma vez por semana, se você dá uma boa regada, deixa o vaso com uma boa drenagem, ela já é o suficiente. E sol, né? Porque as suculentas precisam de sol.
Mas aí eu trouxe aqui a minha tesoura de poda e a gente tem aqui na frente algumas amostras de plantas e uma delas justamente está precisando de poda. E aí eu queria mostrar para vocês como fazer. Deixa eu, antes de você fazer a poda e nos ensinar a fazer, Renata, os antigos diziam o seguinte, principalmente quem tem parreira, quem tem trabalha com uva, dizem que a poda tem que acontecer nesse período frio, nos meses que não tem R, que seria junho, maio, junho, julho e agosto. Então, quer dizer, é para as pessoas memorizarem os meses de poda, mas não tem nada a ver com o R do mês. É o período mesmo, é uma coincidência. Exatamente, é uma coincidência. Então, a partir de maio a gente entra no outono, aí acho que abril, maio a gente entra no outono, e aí vai até o agosto, o inverno. E justamente são os meses que não tem R. Coincidentemente. Exatamente. E são épocas boas para a gente poder fazer podas. Só que tem plantas, por exemplo, que florescem justamente nessa época, como a azaleia, algumas primaveras. Então não é o momento de você fazer a poda quando ela está florindo. São algumas espécies que aceitam essa. Essa daqui, por exemplo, a árvore da felicidade, ela não dá flor. Então eu fiz essa poda nela e aí a gente, logo que depois faz a poda, tem alguns cuidados, né? Pra gente conseguir cicatrizar cada pontinho que a gente cortou. Sempre lembrar que a gente precisa deixar todas as plantas com uma boa iluminação. Não tem nenhuma planta que resista a um local 100% de sombra e sem iluminação. E aí ter a sensibilidade de entender o quanto que aquela planta precisa de água. Tem algumas, a gente não tem uma receita de bolo, né, para falar o quanto que cada planta precisa, acho que é muito uma questão de sensibilidade. Então você enxerga, por exemplo, essa planta, ela tá um pouquinho úmida. A questão do dedo é aquilo que todo mundo fala, mas é o que é super válido. Porque é uma forma de você conseguir entender se essa planta está hidratada ou desidratada. Você põe o dedo na terra. Você põe o dedo na terra. Saiu sujinho, é porque ela está úmida, ok, ela está bem, não precisa de água. Se você percebeu que está super seco, rega, porque essa planta vai desidratar. E essa daqui, por exemplo, é um asplênio. É uma planta que a gente facilmente percebe que ela está sem água. Além dessa questão do dedo que facilita, ela começa a ficar murcha. Tem algumas espécies que elas ficam murchas e aí é só você regar novamente que ela hidrata e ela fica bonita de novo, fica vistosa. Mas não são todas, então a gente precisa ter essa sensibilidade de saber o que fazer. Você conversa com as plantas, Renata? Não? Gritei ela agora. Fala que eu sou normal, vai. Fala que eu sou normal. Rita? Eu converso demais. Eu não converso, mas assim, eu tenho um carinho por elas demais, assim. E eu tenho um menino de 4 anos, ele se envolve demais nesses cuidados com as plantas junto comigo. Então é muito gostoso ver o envolvimento da criança com a natureza desde tão pequenininho, né? Nunca deixei os meus filhos e os meus netos pegarem alguma coisa das árvores frutíferas sem pedir licença e sem pedir por favor. O meu filho, Rita, já tem até o kit de jardinagem dele. Ai, que lindo! Tesoura, os jardineiros vão lá na minha casa fazer a manutenção. Ele já sabe o nome de cada um, ele quer brincar, ele quer... Com 4 anos? 4 anos. Tá seguindo os passos da mãe. Vamos pra poda então, pra gente aprender? Vamos. Então vem cá, essa daqui é a minha tesoura de poda. Uou, desculpa. Minha tesoura de poda, ela inclusive tá suja porque de fato a gente usa. E aí, essa daqui é uma chamedória, que é uma palmeira de sombra que eu tenho dentro da minha casa e que ela tá precisando de água, porque a gente acabou dando uma descuidada em algum... Desculpa, tá precisando de poda, porque a gente deu uma descuidada nela em algum momento. E eu achei ótimo poder trazer aqui para poder mostrar. Então, ó, a gente tem ela aqui, super verdinha, super bonita. Só que a gente tem nessa outra lateral ela precisando de poda, porque essas folhas aqui, a partir do momento que elas ressecam, elas não vão ficar verde novamente, a gente não tem como recuperar. Então o que eu faço? Eu pego a minha tesoura de poda e eu vou aqui embaixo e corto ela de uma forma diagonal, para que essa área consiga receber mais hidratação, depois mais água e trazer novos brotos. E aí assim... Então não é só cortar retinho, diagonal é melhor. Na diagonal é melhor, sempre. Porque ela consegue ter depois uma área maior para conseguir reidratar e depois continuar saudável. Agora, Renata, eu tenho, coincidentemente, duas vizinhas, a Marina e a Maria Emília, tinha também um pezinho de guaco. E nós podamos. Ele fala, não, tem que tirar todas as folhas. Tem planta que não aceita que tire todas as folhas, porque os nossos 3 guacos morreram.
Tem plantas que elas não aceitam esse tipo de poda, que é uma poda que a gente chama de radical, exatamente. E outras que, pelo contrário, elas precisam dessa poda mais radical para elas poderem ganhar uma força novamente e crescer e ficarem bonitas. Entendi. Eu adoro usar espécies, por exemplo, como o capim do Texas verde, o capim do Texas rubro, que são plantas que precisam dessa poda radical. E aí a gente poda 15 centímetros do solo e ela nasce em pouco tempo super bonita de novo e fortalecida. Agora precisa tomar cuidado porque não é toda a espécie. E também precisa tomar cuidado como poda. Agora, quando você falou de cortar em diagonal, eu fiquei pensando, será que eu cortei em diagonal? Também. Será que eu não cortei demais? Não é um impeditivo você cortar ela reta. Pode ser, né? Você está podando, mas a planta prefere que seja na diagonal porque você aumenta a área dela que vai ficar de caule sobrando e isso faz com que ela consiga depois desenvolver novos brotos. Ah, legal. Aí, por exemplo, você tem várias folhas, tem mais 2 ou 3 ali que estão já com esse ressecamento nas pontas. Exato. Eu devo tirar todas as que estão ressecadas? Sim, porque assim, o interessante é que a gente fique com uma planta bonita em casa, né? Nessa situação eu ainda tenho muita planta, muito verde aqui no entorno, né? Então eu podo todas aquelas, deixo ela limpa e eu fico com essa planta nova. Ou seja, eu não preciso tirar tudo, tiro somente as velhas, Exato. As que estão mais amareladas. Exato. E o restante eu mantenho. O restante você mantém. Volta a tomar cuidado com a água, porque aqui foi um descuido no caso, né? Até a paisagista acaba acontecendo esse tipo de coisa. Mas a gente volta a cuidar da planta e ficar sempre atento a essa questão da sensibilidade. Aí tem uma outra opção também, que às vezes a gente consegue fazer algumas mudas e manter as plantas direto na água. Como nesse vaso aqui. Vou mostrar pra vocês. Que a gente que legal! poda, ó. Isso daqui é um filodendro lindo, Burle Marx, ó. E eu tirei ele de um outro vaso que estava muito grande e coloquei ele só dentro da água. Ele é um tipo de planta que aguenta. Geralmente os filodendros, essa família dos filodendros que é super grande, aceita esse tipo de poda e aí o cuidado na água depois. Interessante. Essa do meio, qual é? É a begônia maculato. Eu falei begônia, mas vai que eu falo begônia, ela é paisagista, vai que eu erro, né? É begônia. É a begônia maculata. Ela é a queridinha do momento. Na pandemia, ela estourou de vendas, ela ficou caríssima, agora ela voltou a ter um preço legal para poder ser comprada em gardens. A gente tem uma infinidade de lojas que tem. E ela tem um colorido super bonito, tem essas pintinhas amarelinhas, pintinhas branquinhas aqui na folha dela e o entorno dela atrás que é avermelhado, né? Rubro. Ah, sim, a parte de trás da folha. Isso. Aqui, olha. Isso, exatamente. Dá pra ver aí a parte, acho que dá pra ver, né, a parte avermelhada. Aí, olha. Que é um detalhe super bonito, né? E aí traz essa questão dessa beleza, essa estética super diferenciada para cada uma das plantas que a gente tem no jardim, dentro de casa. Agora, eu tenho uma curiosidade, Renata, que você fez uma composição neste vaso que eu achei lindíssima, mas tem que saber quais são as plantas que vão se sentir felizes ali naquele vaso. Sim. Tem planta que não combina, você quer colocar, que tá lá um vaso sobrando, mas eu vou colocar. Mas de repente pode acabar com a composição com as outras plantas por conta disso? Sim, o interessante é que assim, a partir do momento que você vai criar uma composição dentro de um vaso, as plantas e as espécies que a gente está colocando ali têm uma necessidade hídrica muito parecida. Porque se eu coloco uma planta que ela precisa de muito água, junto de uma que precisa de pouca água, a de pouca água vai morrer. Porque aí eu vou colocar muita água. Exatamente. Então, você precisa ter esse conhecimento, essa sensibilidade. E hoje é fácil a gente ter acesso à informação, né? Então, essa composição eu achei super bonita. Então, a gente tem plantas de tamanhos diferentes, volumes diferentes. E vira um arranjo, só que um arranjo permanente, né? Não é um arranjo de flor de corte que em alguns dias são maravilhosas, mas que em alguns dias, às vezes, a gente já não consegue mais ter em casa. Então, essa composição, você pode me dizer quais são as plantas que você colocou nesse daqui? Então, ela vai ter que ir até ali pra ver, gente. Vocês vão acabar comigo porque eu não lembro o nome de algumas dessas. Não tem problema. Essa daqui é um tipo de alocácia. Essas daqui são pequenas pileias. Acho que essa daqui é a pileia melancia. Aqui eu tenho a
Ai, me fugiu o nome. É o... Ai, Ripsalis macarrão. E essa daqui também é um outro tipo de pileia. Então, essas pequenininhas, elas aqui gostam de uma quantidade de água relativa. Eu tenho um cuidado com esse vaso, porque ele é um arranjo, né, só de folhas, eu não tenho nenhum tipo de flor aqui. Mas a gente faz uma rega nele uma vez por semana, eu coloco ele debaixo da torneira na minha casa, hidrato ele e deixo ele drenar todinho, para ele sair toda essa água. E ele dura uma semana nesse cuidado. E só eu que rego ele. Porque aquela coisa de... Se deixar para várias pessoas regarem... Exatamente, Então, são cuidados que a gente tem que ter. Essa daqui, por exemplo, que é a bromélia, são plantas super fáceis de ter em casa, que precisam de pouquíssimas águas, porque inclusive de pouquíssima água, porque elas inclusive acumulam água dentro da folha. Mas para você ter uma noção, a gente montou esse vaso aqui há pelo menos 30 dias e elas continuam perfeitamente iguais ao quando eu comprei. E olha, ela falou da primavera. A primavera, essa está florida, então não seria adequado fazer uma poda nela enquanto estiver com flor. Todas as que dão flores não mexe, não poda? No momento que ela está dando flor, não. Porque ela está ali com energia voltada para o desenvolvimento das flores, para a criação de novos brotos. E aí eu prefiro não mexer. Assim como as frutíferas, por exemplo, as árvores frutíferas. A gente não faz a poda delas no momento que elas estão frutificando. Mas daqui a pouco a gente já não vai ter mais essas flores. E aí é um momento ideal para eu poder podar. Entendi. Porque a gente dá força novamente para ela criar novos brotos, novos ramos. E depois no momento que ela vai dar a flor, ela vai estar nutrida e forte. E a gente não pode esquecer que a gente está saindo do inverno, a gente entra na primavera. Então, primavera é a época que todas as plantas já vão estar super energizadas, né? Porque no inverno elas entram no que a gente chama de hibernação. Então, elas se resguardam, se cuidam para ter energia, para florir, para frutificar no inverno. Ou, desculpa, na primavera. Na primavera. Eu tenho perguntas aqui. Beijo aí para Marília Arantes. A Júlia Ramos, né, falando aqui do bolo integral. Esse tá tão cremoso que você não imagina, não fica seco de jeito nenhum. Quem aqui me perguntou? A Carla Vogliene, falando aqui das plantinhas. Ela diz que ama todas, principalmente as suculentas. E tá ligadinha aqui nas nossas dicas, nas suas dicas, né? Obrigada. Sim, minha querida, a plantinha que você me deu no meu aniversário tá vivinha, como você colocou aqui. E tem uma participação aqui que eu achei interessante. A Márcia Bárbara desejou boa tarde para todos nós e colocou assim: Rita Maria, eu tenho o meu jardim aqui e amo minha samambaia. Como faço para tirar mudas? E também tenho uma palmeira que era da minha mãe e está muito linda. A samambaia, ela é uma planta que ela tem uma raiz, né, muito grande aqui embaixo. Quando ela tá grande, tá bonita, tá desenvolvida. E o ideal é você conseguir fazer essas mudas pegando a raiz dela. Então você vai ter que ter um cuidado de pegar essa planta. Vou tentar dar um exemplo. Ela tá aqui, vou tirar ela do vaso, vou colocar aqui na lateral e eu vou pegar um pouco dessa muda com todas as raízes dela. Então eu vou dar uma desmanchada em todas essas raízes e aí vou levar ela para um outro vaso para ela poder desenvolver e criar mudas. A samambaia, ela aceita essa divisão da forma que você quiser. Às vezes a gente compra potes grandes assim para fazer jardins verticais. A gente compra uma muda, divide em 2 mudas para caber dentro do vaso do jardim vertical, porque ele é uma meia cuia, né? E então ela é fácil de fazer muda, só que com cuidado para conseguir preservar essas raízes que saem e as que ficam também. Olha, legal, Márcia, ela colocou assim: nossa, essa primavera me traz lindas lembranças. Vamos colocar a primavera de novo aí na tela, só para Márcia Bárbara. Falou assim que ela tá aqui, olha, linda, que linda, legal, Márcia. Quem mais aqui participou falando das plantinhas? Deixa eu ver aqui. Porque o que nós queremos agora é trazer para vocês essas dicas, né, com a Renata Guastelli, para que você mexa nas suas plantinhas e elas fiquem bonitas. Quando chegar a primavera, elas estejam maravilhosas. Exatamente. A Rosângela Gomes, boa tarde, Rita. Opa, não, eu errei aqui, Rosângela, não é não. A Ana Soares.
perguntou o nome desta planta roxinha, que tá... Olha, ela viu aqui. Ah, essa daqui. Ela é linda, ela é uma forração, ela chama Emigrafis. E ela tá aqui nesse vasinho porque esse aqui é um dos meus vasos de coleção. Eu adoro esse vaso. E aí eu coloquei ela justamente por causa do contraste de cor. Ela é uma planta que, se a gente coloca ela no chão, num canteiro grande, ela cresce, fica linda. Então ela traz muita cor pro jardim. Mas ela é só folhagem. Não tem flor. Não tem flor. O bonito dela é justamente ela essa está cor, na terra. né? E ela está na terra aqui. Legal. Só que esse aqui é um vaso que não tem drenagem. Então eu sempre fico naquela questão da sensibilidade, de saber o quanto que essa planta precisa de água ou não. Ó, tá molhadinha. A Sandra colocou assim: boa tarde, meninas, tudo bem? Meu nome é Sandra. O meu marido tem um pé de limão plantado em vaso. Já saiu flor 2 vezes. Filhas únicas. Ainda até dá uma risadinha aqui. Qual dica ou dicas pode me dar para ajudar na floração? Tá, bom, primeiro assim, quando a gente tá falando de vaso, é muito importante a gente ter certeza que esse vaso tem uma boa drenagem, porque nenhuma planta em vaso consegue sobreviver durante muito tempo se não houver essa drenagem, porque senão a gente começa a apodrecer as raízes dentro desse vaso. Então, certifique-se de que a drenagem está bem feita, né? Esse vaso precisa ter furo, você precisa ter argila expandida, manta, bidim e a terra. Depois, se tá tudo ok com isso, aí a gente vai ver quais os pontos que estão faltando para que essa árvore frutifique. Muitas vezes a poda é um dos pontos que está faltando. Então, o ideal é que a gente consiga podar. O limoeiro, por exemplo, é uma frutífera, então ele não precisa ter muitos galhos dando flores e frutos. A gente pode concentrar, por exemplo, vamos pensar que a gente tenha 10 galhos, porque é um vaso, não vai ser muito grande, que vão dar os frutos. E aí sempre trabalhar essa terra. Eu digo sempre que a planta precisa ter nutrição. Então não adianta a gente querer só colocar água para ela e ela não receber nenhum tipo de nutriente. Porque é como a gente não consegue ficar só com água, a gente precisa de comida. Então, veja de repente se essa planta precisa de um humus de minhoca. É sempre ideal a gente pensar em adubos orgânicos inicialmente, né? E aí, num outro ponto, pensar em um adubo um pouco mais forte, mais químico. Mas o humus de minhoca é um adubo super bom para esse tipo. E aí, afofar a terra, colocar esse adubo e esperar essa plantinha voltar. Cuidado com a hidratação, porque ela precisa de água também para dar fruta. Olha, muitas dicas legais. Beijo aí para Rosângela Godoy, que diz que ama plantas, tem orquídeas, suculentas, dama da noite, lírio da paz, e a gente gosta quando vocês compartilham conosco, viu? Eu quero agradecer aqui a paisagista Renata Guastelli, obrigada por estar conosco. Obrigada, Rita. E eu já a convidei para voltar e falar das orquídeas que nós mães ganhamos em Dia das Mães, em dia de aniversário. E aí a gente fala assim, eu quero minhas orquídeas lindas de novo. Aceita? Aceito. Pronto. Vamos pensar num orquidário lindo, né? Dá pra gente fazer um orquidário. Porque a orquídea é uma das que a gente mais ganha mesmo. Então vamos aproveitar, porque ela pode dar flor de novo. Ótimo! E a gente quer essas dicas. Já disponibilizamos os contatos da Renata Guastelli. E é claro que agora a gente vai para o intervalo, porque tem mais coisas para acontecer. Maura Castro nos espera com Mug Hug. Acertei? Mug Hug. E a gente volta já já.